Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Diretrizes curriculares de educação básica. Lembra daquela resolução que foi publicada recentemente? O canal de Educação falou, gente, mas acabaram com uma resolução que tem 141 artigos. Como assim? Aí cria uma com 51, 52 artigos. Não tem condição. Bom, o governo fez aquilo que a gente estava imaginando, né? Ele revogou a 49, 48, gigante, uma resolução enorme, e fez agora uma diretriz curricular para Minas Gerais. Mudou muita coisa, gente? Olha, temos lá a educação, a questão do computador, da computação, nós temos a educação bilíngue, nós temos lá muitas informações sobre a educação no estado de Minas Gerais e muito especialmente aquelas mudanças que foram consolidadas por esse novo governo que está aí. Lá fala, por exemplo, sobre progressão parcial, né? É uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado, porque quando você pega a resolução 5234 de 2026, que estabelece, vamos dizer, os critérios, os procedimentos, né? Ou fala sobre, melhor, né? Fala sobre a organização das escolas do estado de Minas Gerais, fica bastante vazio, vamos dizer assim, fica uma resolução muito rasa, vamos dizer, né? Porque você tem 151, 150 artigos, e aí de vez nós temos aí uma resolução muito reduzida, muito enxuta, diferentemente daquela 49, 48. Mas hoje o canal da Educação vai apresentá-la, que foi publicada, gente, no dia... Foi agora, recentemente, dia 13 de fevereiro de 2025, eu estou apresentando ela, 26, eu estou apresentando na tela para vocês nesse momento, e ela está aí, gente, olha, vai acompanhar a resolução 5234, com uma diferença que agora é 52, não é 34, é 43 de 2026. Podem reparar que a data de 3 de fevereiro de 2026, mas a data publicada no Jornal Minas Gerais é 13 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre as diretrizes curriculares e pedagógicas da educação básica na Escola Estadual de Minas Gerais, dando inclusive outras providências. Aqui fala sobre etapas da educação básica, fala sobre os objetivos, princípios, fala sobre os anos finais do ensino fundamental, fala sobre o ensino médio, a MTI. Bom, gente, é uma resolução realmente que ficou um pouco maior, são 35 páginas. Vamos passar ela aqui para vocês darem uma olhada geral. Olha aí, ó. Ela toda informada, com várias informações sobre as etapas da educação básica, depois vem as modalidades da educação básica, e devagarzinho ela vai descendo aqui com as informações destacadas aqui que o canal de Educação apresenta na tela nesse momento para todos vocês, gente, porque são, olha só, transição entre etapas, vai falar sobre progressão parcial mais embaixo, vai falar sobre educação especial, já estamos aqui trabalhando as modalidades, campo, então assim, indígena passou aqui agora, e vai desenvolvendo aqui os assuntos, quilombola, nós temos aqui educação bilíngue de surdos, uma nova modalidade, né, da educação básica. Vai falar sobre os processos de avaliação aqui, portanto, mais embaixo está falando sobre a chamada progressão parcial. Continua aquela lógica dos 3 conteúdos, tá, gente? Vai falar sobre a formação pedagógica dos educadores. Portanto, pessoal, é uma resolução que tem aí 35 páginas, né, e que o canal de Educação está apresentando para vocês, mas já está publicada no Minas Gerais. Vou mudar a página aqui, a tela, porque eu fiz um pequeno resuminho e eu gostaria de mostrar para vocês como é que vai ficar essa resolução na prática, né, gente? Olha aí, a resolução 5243 de 2026, casadinha com a 5234 de 2026, tá, gente? Casadinha mesmo. A diferença é que essa vai falar sobre as diretrizes curriculares e pedagógicas das escolas estaduais de Minas Gerais. Merece um estudo aí por parte dos especialistas, né? Nós temos um marco regulatório, né, que é a resolução 5243, estabelece as diretrizes para a organização e funcionamento do ensino em todas as escolas estaduais de Minas Gerais, foca na formação integral do estudante, articulando conhecimentos, competências e habilidades previstas no currículo referência de Minas Gerais. Lá tem a ênfase ao CRMG, vamos falar isso para vocês, eu fiz um destaque lá na resolução, e aplica-se, gente, a todas as etapas, a infantil, fundamental e médio, e as modalidades da educação básica da rede estadual, sempre priorizando, no caso do estado de Minas Gerais, a oferta do ensino médio, mas a garantia do ensino fundamental. Olha as práticas pedagógicas e a inovação, nós destacamos 4 eixos importantes aí, leitura e escrita, que é a valorização contínua, com previsão, viu, gente, de aula semanal dedicada à leitura e desenvolvimento da escrita em todos os componentes.
as estratégias de intervenção pedagógica e a recomposição para os estudantes com defasagens, incluindo o suporte socioemocional. Acho que faltou lá naquela resolução 5234, agora completa nessa resolução 5243 de 2026, onde vai estabelecer exatamente essas diretrizes, né, gente, para recomposição, para recuperação das habilidades do estudante, para o ensino, para a aprendizagem. O foco realmente é a aprendizagem dos estudantes, tá, gente? A defasagem, não deixar o menino para trás. Metodologias ativas, nós falando sobre a questão do protagonismo estudantil através de aprendizagem baseada em projetos, gamificação, olha só a novidade aí, e a investigação colaborativa, tá, gente? Educação digital, uso ético e responsável de tecnologias digitais, afinal de contas a gente não tem como mais dar as costas para essa nova realidade que se apresenta, né, e que está sendo muito utilizada por estudantes. Eu vi recentemente uma professora universitária no alto da sua experiência, né, fazendo críticas profundas aos estudantes que estavam abusando do uso dessas tecnologias, algo que precisa ser trabalhado também, principalmente agora com a inteligência artificial. Nós temos o Manu, ChatGPT e tantas outras que tem, Perplexity e tantas outras que tem por aí, tá, gente? E aí, claro, sempre com o objetivo de desenvolver as competências digitais. Anos iniciais, anos finais, nós estamos falando agora sobre a organização do ensino fundamental e um slide específico para o ensino médio. Os anos iniciais sempre priorizando o primeiro e o segundo aninho para a apropriação do sistema de escrita e lógica matemática, e o ciclo complementar, gente, que é o terceiro ao quinto ano, consolidando a autonomia intelectual e o pensamento crítico, progressão continuada nos ciclos, ou seja, vocês entenderam o recado, continua aquela lógica de continuar, né, progredindo nesses ciclos aí, tá bom, gente? Do primeiro até o quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Em relação aos anos finais, nós temos a retomada e o aprofundamento das aprendizagens essenciais do século XXI, do sexto ao nono ano, preparação pedagógica e socioemocional, né, para o ingresso no ensino médio, e o foco sempre no protagonismo juvenil. E aí um destaque, né, porque afinal de contas o ensino médio ele prioriza, o Estado, né, prioriza o ensino médio, mas oferece também o ensino fundamental para os estudantes. E aí, gente, nós temos aqui 3 pontos cruciais aqui. O primeiro deles, a FGB, tá, gente, que é a formação geral básica, garantindo as competências e habilidades essenciais das áreas de conhecimento definidas no currículo referência de Minas Gerais para todos os estudantes da rede estadual. Base comum obrigatória, hein, gente? Sempre está focando no CRMG. Itinerários formativos, aprofundamento intencional em áreas do conhecimento ou formação técnica do 5º itinerário, alinhada aos interesses e demandas contemporâneas, flexibilidade e escolha. E o projeto de vida, né, finalmente, esse protagonismo juvenil, este eixo central que orienta o autoconhecimento, a identificação de potencialidades e a tomada de decisão para o futuro acadêmico e profissional. Avaliação da aprendizagem, o foco, gente, sempre no percurso, é um caráter contínuo e formativo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre progressão parcial, vocês vão entender a lógica que está por trás disso. Essa avaliação integral, né, gente, é sempre no processo de ensino, né? Ela integra, na verdade, o processo de ensino, visa identificar avanços e necessidades, valorizando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Adotada no ciclo de alfabetização, a progressão continuada ela tanto é utilizada no ciclo de alfabetização quanto complementar. Eu estou falando primeiro ao 5º ano, garantindo a aprendizagem sem interrupções bruscas, né, apoiada em intervenções pedagógicas imediatas. E falando aqui, pessoal, sobre o Conselho de Classe, né, que é uma instância soberana para decidir sobre a promoção, considerando o desempenho global. Isso aí não muda, já era assim vamos dizer que não vou dizer que na 2197 tinha essa informação, né, mas as resoluções posteriores, elas sempre falavam em levar a sério, muito a sério o Conselho de Classe e não ficar ali segurando, reprovando o estudante porque ele ficou em 1, 2 ou 3 conteúdos, mas tem que analisar ali realmente aquilo que nós chamamos de desempenho global, o percurso formativo do estudante de forma interdisciplinar. Afinal de contas, ele vai, imagina, ter que retornar e assistir tudo de novo, né, gente? Às vezes é porque precisa mesmo, é necessário, né?
esse retorno àquela etapa, né? Ou melhor, continuar naquela etapa. E aí, gente, nós temos um destaque em relação à progressão parcial, limite máximo até 3 componentes curriculares no ano letivo subsequente, tá? As regras gerais de aplicação tá aí, o procedimento que permite ao estudante avançar em sua trajetória escolar, possibilitando novas oportunidades de estudo no ano letivo subsequente. Nós temos essa previsão do 6º ao 9º ano, né, garantindo a continuidade do percurso, e também ensino médio, 1º e 2º ano, né, gente? Lembrando, né, que existe essa transição do nono do ano para o ensino fundamental para o 1º ano do ensino médio, e claro, o 3º ano tendo que vencer todos os conteúdos aí para poder avançar. Vamos falar agora sobre apoio pedagógico na progressão parcial. Nós temos estudos orientados, sempre previsto aí um plano de intervenção pedagógica específico. O aluno ficou em progressão parcial, tem que apresentar o PIP, né, gente, o plano de intervenção pedagógica. Se o aluno vai para outra instituição de ensino com progressão parcial, anexado ao histórico também, lá tem uma previsão de que tem um plano de intervenção de recomposição das aprendizagens, eu vou chamar de PI, né, PIP, plano de intervenção pedagógica específico para as defasagens identificadas aí para cada estudante. O plano ele deve ser elaborado conjuntamente pelos professores do componente curricular do ano anterior e, claro, aquele que assume, né, do ano em curso. O aluno do 9º ano, por exemplo, está indo para o ensino médio, o aluno do 6º ano está indo para o 7º ano, e aí segue a regra do jogo, ou do primeiro que vai para o ensino médio, 2º ano, beleza, pessoal? Bem tranquilo aqui. As ações, gente, elas visam sempre a recuperação efetiva da aprendizagem, com obrigatoriedade de registro dos resultados sempre no Sistema Mineiro de Administração Escolar, que é o SIMAD. As escolas de origem, elas devem anexar um relatório detalhado, nós já falamos sobre isso, dessas habilidades não consolidadas ao histórico escolar do estudante. E para a gente continuar aqui falando, lá também tem um destaque as modalidades da educação básica. Nós temos aqui algumas que a gente vai priorizar, como a educação bilíngue de surdos, né, que é Libras como primeira língua e principal meio de instrução, organização curricular em perspectiva, visoespacial, garantindo o direito linguístico e cultural. Nós temos aqui a educação especial, né? Plano de desenvolvimento PDI para todos os estudantes público-alvo. Nós temos aí o pessoal da Metropolitana B, que faz aí, eventualmente, lives, né, do CREI, com muitas orientações importantes, que a educação tem acompanhado algumas, e um abraço para toda a equipe. Foco na acessibilidade e atendimento educacional especializado, e tem um canal no YouTube, né, gente, que tem que ir lá participar. Campo indígena e quilombola, outra modalidade importante, respeito às identidades, saberes tradicionais e territórios, uso da pedagogia da alternância, né, e currículos contextualizados às realidades socioculturais e locais. É interessante porque nós estamos falando de uma cultura, né, gente, que é o campo, é indígena, é quilombola, tem aquela questão sazonal, tem a questão mesmo da agricultura e todos os fatores que envolvem essa modalidade importante da educação básica. Período de chuva, período de muita seca, né, de estiagem, enfim, a cada um, obviamente, cada comunidade vivendo aquela sua chamada realidade. E a EJA, na educação de jovens e adultos, a flexibilidade curricular e a metodológica, né, para atender quem não concluiu os estudos na idade própria, integração com a qualificação profissional e o mundo do trabalho. E para encerrar aqui esse vídeo, pessoal, um vídeo que ficou um pouquinho longo, mas a resolução é grande, ela tem mais de 30 páginas, né? Nós temos aqui um alinhamento pedagógico, ou seja, a necessidade de fazer atualização do projeto político pedagógico nos planos de aula, conforme a resolução 5243/2026. É sempre necessário, principalmente agora, estou gravando o vídeo depois, antes um pouquinho do recesso, né? Hoje é dia 14 de fevereiro de 2026. Nós estamos falando, gente, sobre um período aí que você vai levar, vai estudar, já tem aí uma previsão para os dias escolares e assistir algumas videoaulas, algumas lives, mas sempre com o intuito de fortalecer essas práticas docentes no âmbito da escola e o suporte da Secretaria de Estado de Educação nesse sentido. Tanto a equipe pedagógica, né, quanto os gestores escolares são fundamentais nesse processo. É um compromisso coletivo, com foco na garantia da aprendizagem, permanência e sucesso de todos os estudantes. Afinal de contas, é a Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, e claro, focando nesses mais de, vamos colocar aí, 1.700.000 estudantes na rede, né? Mais de 3.000 escolas. Por isso que é importante você sempre acompanhar no canal de Educação de Minas Gerais para orientações detalhadas. Vou ficando por aqui. Quem está falando é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz
e que Deus te abençoe.